Fala torcida cruzmaltina. Bem-vindos ao canal Vasco News. Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo de notícias do nosso gigante da colina. Antes de tudo, já se inscreva e deixe seu like para ficar por dentro de todas as informações sobre o Vascão. Agora, vamos para a notícia. O clássico entre Vasco e Botafogo pela Copa do Brasil terminou em 1-1, mas a repercussão do jogo foi completamente manchada por uma arbitragem desastrosa em São Januário. O torcedor vascaíno saiu revoltado, sentindo-se mais uma vez prejudicado dentro de casa, em uma partida que poderia ter mudado completamente de rumo se a arbitragem tivesse cumprido seu papel com seriedade. No lance mais polêmico da noite, o atacante do Vasco chutou a bola em direção ao gol, e a bola claramente bateu no braço do defensor do Botafogo dentro da área. A jogada foi nítida, escancarada, sem qualquer margem para dúvida. Porém, para surpresa e indignação geral, o árbitro Anderson Daronco simplesmente ignorou o lance e mandou o jogo seguir, como se nada tivesse acontecido. A revolta foi imediata. Os jogadores do Vasco cercaram o árbitro, pedindo explicações, mas não adiantou. Daronco se manteve irredutível, enquanto a torcida em São Januário explodia em protestos, chamando a decisão de roubo e gritando palavras de ordem contra a arbitragem. Era impossível aceitar que um lance tão claro fosse ignorado. O clima em campo esquentou, e a cada minuto ficava evidente que a arbitragem tinha perdido o controle do jogo. A indignação dos vascaínos só aumentava, principalmente porque o VAR, que deveria existir justamente para corrigir erros absurdos como esse, não interferiu. A tecnologia foi ignorada, deixando o Vasco completamente desamparado diante de um erro escandaloso. O comentarista e jogador Neto não deixou barato. Em seu programa, na manhã seguinte, ele colocou o lance no telão e não economizou nas palavras. Neto, conhecido por falar o que pensa sem medo, soltou o verbo contra Daronco e contra a arbitragem brasileira como um todo, dizendo que o Vasco foi assaltado na frente de todo o Brasil. Neto, com seu jeito explosivo, disparou: "Isso é revoltante, é uma vergonha o que fizeram com o Vasco." A bola bate claramente no braço do jogador do Botafogo. Isso é pênalti em qualquer lugar do mundo, mas no Brasil, quando é contra o Vasco, eles não marcam. Isso é um escândalo. O apresentador seguiu ainda mais duro em sua crítica. Ele afirmou que a postura de Daronco e do VAR não pode passar em branco e que ambos precisavam ser punidos imediatamente. Vocês não têm vergonha não, seus pés de rato? Estão destruindo o futebol brasileiro com esse tipo de apito, disparou Neto, com a indignação que o caracteriza. O programa rapidamente repercutiu nas redes sociais, com milhares de torcedores do Vasco compartilhando os trechos e reforçando a sensação de revolta. A opinião de Neto encontrou eco na torcida, que já vinha sentindo um padrão de arbitragens prejudicando o clube em momentos decisivos. Para o ex-jogador, o que aconteceu em São Januário foi mais do que um erro humano, foi um desrespeito à história do Vasco e à sua torcida. Não marcar esse pênalti é ridículo, é brincar com a cara do torcedor. O Vasco foi prejudicado de forma descarada. É revoltante demais, cravou Neto, arrancando aplausos virtuais da torcida cruzmaltina. Enquanto isso, não se esqueça de curtir e compartilhar nossas atualizações para continuar acompanhando tudo sobre o gigante. Dentro de campo, a indignação também foi notória. Jogadores e comissão técnica não esconderam a frustração na entrevista pós-jogo, destacando que o time vinha fazendo uma boa partida, mas acabou sendo atrapalhado por fatores externos. A sensação era de que o Vasco foi roubado em um jogo que poderia ter vencido. A torcida vascaína, acostumada a lutar contra tudo e contra todos, mostrou nas arquibancadas a sua indignação com a arbitragem. Cantos de protesto ecoaram até depois do apito final, mostrando que a paciência chegou ao limite. O torcedor não aceita mais ser prejudicado em lances tão claros. O episódio reacendeu o debate sobre a credibilidade do VAR no Brasil. Como pode um lance tão evidente passar despercebido? O torcedor pergunta: para que serve a tecnologia se ela não é usada nos momentos cruciais? A revolta é ainda maior porque o lance poderia decidir o jogo e dar a vitória ao Vasco. Neto seguiu criticando, lembrando que não é a primeira vez que o Vasco é prejudicado. Isso acontece direto.
Contra o Vasco sempre tem um lance assim, sempre tem um erro absurdo. Parece que é combinado. Isso é ridículo, é um assalto, disse o ex-jogador, inflamando ainda mais o debate. O apresentador ainda questionou a postura de Daronco, um árbitro que sempre foi visto como símbolo de força física e autoridade. Não adianta ser forte e musculoso se não tem coragem de apitar o que é certo. Isso não é arbitragem, isso é covardia contra o Vasco, disparou Neto. As palavras do ex-jogador repercutiram também na imprensa esportiva. Vários jornalistas concordaram que o lance era, de fato, pênalti, e que a decisão de ignorá-lo foi incompreensível. Para muitos, o VAR se tornou um instrumento seletivo, usado apenas quando convém. Enquanto isso, os torcedores do Botafogo respiravam aliviados. Até entre eles, alguns admitiram nas redes sociais que o pênalti deveria ter sido marcado. A honestidade de parte da torcida rival só aumentou a indignação do lado vascaíno, pois ficou claro que o erro foi indiscutível. O Vasco, que vinha bem no jogo, teve a chance de ouro roubada pela arbitragem. Com o pênalti, poderia ter assumido a vantagem e até matado a partida. Mas sem a marcação, viu o jogo se arrastar até o empate, deixando a classificação em aberto e um gosto amargo para o time e sua torcida. A revolta tomou conta também dos bastidores do clube. Dirigentes cobraram uma posição firme da CBF, exigindo explicações sobre o que aconteceu em São Januário. O clube se sente constantemente prejudicado e não quer deixar barato mais um erro grotesco. Neto, sempre polêmico, terminou seu desabafo com uma frase pesada: o Vasco foi assaltado na cara dura. Isso é um tapa na cara do futebol brasileiro. Quem estava no VAR e o próprio Daronco tinham que ser punidos. É revoltante demais ver um clube desse tamanho sendo prejudicado dessa forma. O impacto das palavras do apresentador foi imediato. A torcida do Vasco encontrou nele uma voz de defesa, alguém que disse em rede nacional aquilo que os cruzmaltinos sentiam na pele. O desabafo virou combustível para mais protestos nas redes sociais. A indignação não é só pelo jogo em si, mas pelo acúmulo de erros contra o Vasco ao longo dos últimos anos. A torcida sente que sempre que o time cresce, aparece uma arbitragem polêmica para atrapalhar. Isso cria uma sensação de perseguição que revolta ainda mais os vascaínos. O jogo contra o Botafogo ficará marcado não pelo empate, mas pelo escândalo da arbitragem. O lance do pênalti não marcado já entrou para a lista de absurdos contra o Vasco, mais um capítulo da longa novela de erros que mancham o futebol brasileiro. A revolta é tamanha que até mesmo torcedores de outros clubes se manifestaram, admitindo que o Vasco foi prejudicado. A sensação geral é de que a arbitragem perdeu completamente a credibilidade, e que qualquer time pode ser vítima de erros grotescos a qualquer momento. A diretoria do Vasco já sinalizou que vai tomar providências e cobrar explicações, mas o torcedor sabe que dificilmente algo mudará. No futebol brasileiro, punições à arbitragem são raríssimas e, quando acontecem, pouco adiantam. O estrago já está feito. O que restou ao Vasco foi a indignação, a sensação de impotência diante de uma arbitragem que mais uma vez o prejudicou. O empate em casa, diante do rival, poderia ter sido vitória. Mas foi transformado em revolta e frustração por um erro absurdo. Neto foi certeiro em seu desabafo. Ele colocou em palavras a revolta de milhões de torcedores vascaínos que já não suportam mais serem alvos de decisões escandalosas. É ridículo o que fizeram com o Vasco, é revoltante demais, repetiu o apresentador. O episódio ficará marcado não só para o Vasco, mas para toda a Copa do Brasil. O jogo que poderia ter sido lembrado como um grande clássico será lembrado como mais um capítulo vergonhoso da arbitragem brasileira. Um verdadeiro assalto dentro de São Januário. A torcida, como sempre, promete não se calar. Já há protestos sendo organizados nas redes sociais, pedindo providências imediatas da CBF e punição severa aos responsáveis. O sentimento é de que, se nada for feito, o Vasco continuará sendo prejudicado. O escândalo está posto. Vasco e Botafogo empataram em campo, mas o verdadeiro destaque da noite foi a arbitragem polêmica de Daronco, que deixou de marcar um pênalti claro. Neto resumiu o sentimento: foi um roubo escancarado, um desrespeito com o Vasco e com o futebol brasileiro. Apresentamos notícias do Vasco diariamente.
Inscreva-se e deixe o seu like para continuar recebendo novidades do Vascão. Até o próximo vídeo. Saudações vascaínas!